E aí, babies! Hoje o vídeo é pra você que já conversou com os pais, mas eles não aceitaram muito bem essa história. E aí eles estão naquela fase de te tratar mal, reagir muito mal, e a gente vai tentar ver as coisas por outra ótica. Ai, que lindo! Ai, que coisa boa! Vem com a gente! Empatia é uma coisa muito boa pra vida, gente. É muito importante. No meu caso, vocês sabem que eu tenho toda essa questão com os meus pais, que não me aceitam até hoje. Então é uma realidade na minha vida ainda. E eu passei 18 anos da minha vida pra conseguir me aceitar. Então é muito complicado eu querer cobrar deles uma resposta rápida e muito positiva como a gente espera ter dos pais de início, né? Não, isso foi muito interessante, porque a gente foi dar uma palestra em Sorocaba, a equipe inteira. Estavam falando sobre isso, porque realmente é uma questão, né, a relação com os pais. E o Herbert falou isso que ele acabou de falar e eu fiquei em choque. Eu falei, Herbert, a gente precisa gravar um vídeo sobre isso, né? Porque realmente, depois pensando na minha própria vida, é muito isso. Eu demorei 18 anos pra me aceitar. É uma coisa tão difícil já pra gente. Eu vou querer falar pra minha mãe e ela já me aceitar lindo no dia seguinte. Então entender que os pais têm o tempo deles também de aceitação, como a gente tem o nosso. Se eu for planificar a forma como aconteceu na minha casa desde o momento que eu contei até hoje, eu fui muito agressivo de início. Eu ia gritando, tipo, vocês têm que me aceitar, porque a gente se ama, a gente é uma família, como é que você não é capaz de fazer isso? Mas isso não quer dizer que sejam pessoas más, entende? É que eles são de uma outra realidade, eles viveram numa outra época, com outras questões permeando a vivência deles. Isso é muito interessante, porque eu também fui dar aquela palestra em Ribeirão Preto, um menino chegou em mim pra contar, tudo, conversar, sempre no final a gente conversa com várias pessoas. Ele falou assim, Jéssica, eu tenho 2 mães. Eu falei, ai, que lindo, que demais, não sei o quê. Se eu não me engano, ele tinha sido adotado e tal. Ele falou assim, mais ou menos, porque elas não me aceitam. Então as mães dos meninos eram 2 lésbicas, elas já eram mais velhas, tipo uns 70 anos e tal, e não aceitavam um filho homossexual. O que isso significa? Que a geração dos nossos pais, ela é muito danificada na diversidade, entendeu? É uma geração que realmente não tem uma experiência boa com diversidade. Tanto os héteros, que tem muito preconceito, foram criados assim, sem a possibilidade de não ter preconceito, quanto os próprios homossexuais. Por exemplo, as mães dos meninos, elas tinham, acho que elas devem ter tanto trauma, uma experiência tão negativa, que mesmo elas têm uma experiência ruim sobre a homossexualidade e estão projetando isso pro filho. Claro que no caso delas, elas estão querendo proteger, porque acham que o menino vai sofrer, não sei o que, todas essas questões que os outros pais também têm. Mas pra entender que na verdade é uma coisa muito mais geracional do que os seus pais, que são os únicos, entendeu? Seus pais não são os únicos. A geração deles não teve o mesmo acesso à informação que a nossa geração tem sobre diversidade, sobre aceitação, sobre questões LGBT. Então, principalmente quem tá com conflito em casa, esse vídeo é pra você que tá com conflito com os pais, tudo. A gente não tá falando pra você aceitar preconceito. Eu acho que cada um sabe... Limite, né? Até onde vai o seu limite, até onde você aguenta. Sempre respeito, tá? Não tô falando de pais que te batem, tô falando de pais que não estão lidando bem com isso, mas se respeitando. Falta de respeito realmente é uma coisa que tem que ser mudada, você tem que conversar e tal. Mas tentar enxergar por uma outra ótica, eu acho que mesmo eu, que meus pais já me aceitam de boa, isso me fez tão bem, assim, de parar e pensar, caraca, pode que pra eles é muito difícil, entendeu? Tipo, a gente sempre fica pensando na gente, né? Nossa, como é difícil mas pra eles é muito difícil, né, Beth? É pensar, é a melhor abordagem essa tão agressiva ou tão direta? Se você tá batendo e não tá funcionando, cara, você tem que mudar de estratégia, entendeu? E é o que eu fiz, eu não tô falando que vai dar certo pros pais de vocês, mas é o que eu venho tentando fazer. Eu ainda tô vivendo isso, entende? Como eu percebi toda essa situação, eu parei e falei, bom, se não tá adiantando fazer isso, eu vou então tentar me acalmar e esperar uma resposta um pouco mais positiva. Eu vou aos poucos, em doses tipo homeopáticas, diárias, soltando uma fala um pouco diferenciada, ou um programa que tá passando na TV, eu deixo lá passando. Gente, é real, acontece. Ai, essas coisas de viado, tira isso da TV. Eu ainda ouço isso, mas é uma tentativa de fazer com que esse assunto se torne mais ouvido, falado e discutido nesse ambiente onde isso nunca aconteceu. E isso já ajuda. Total. Eu acho que cada um tem que ter a sua própria estratégia, como o Herbert disse, ele teve a dele de primeiro ser mais agressivo e agora ele tá nessa mais passivo. Mais passivo, já né? Tem uns muitos anos que eu né? Como, né?
não havia outra possibilidade, ele está o quê? Passivo mesmo. E eu acho que você tem que ter sua estratégia. Se seus pais precisam de um choque, só você sabe isso. Então não há uma receita de bolo, mais uma vez, não tem como a gente falar. Mas eu acho que é importante você também se botar um pouco no lugar dos pais, se não estiver ouvindo desrespeito, mais uma vez. E pensar um pouquinho como também é complicado pra eles, e ter um pouquinho mais de compreensão. E esperar que o tempo pode demorar, mas eles também vão ter o tempo deles pra lidar muito bem com essa situação. Eu acho que é muito importante atentar pro fato de que existe amor entre vocês. E o importante é que vocês consigam se respeitar e conviver bem. Não adianta, se eu tenho que viver junto com eles dentro dessa casa, que seja agradável conviver. Não esqueçam que vocês se amam. Não esqueçam de olhar com carinho no olho deles. É super difícil porque você tá triste, você tá magoado com a situação, você tá tipo chateado com a pessoa. Mas tenta ver que na verdade o seu pai ou sua mãe nunca vai deixar de te amar. Nunca. O preconceito, ele só tá tampando a visão, tá sabe? cegando. O preconceito cega a pessoa. E na verdade, quem tá falando, quem te fala essas coisas ruins, não é seu pai ou não é sua mãe. Quem tá falando essas coisas ruins é o preconceito. É todo um aparato formado, criado na cabeça deles. Então tenham mais empatia e esse é o nosso recado de hoje. E assim, eu tô falando com mais tranquilidade agora pra esse vídeo, mas gente, eu choro, eu me acabo de chorar quando tem que chorar, reclamo, eu acho ruim e depois eu dou risada, então assim, calma que vai dar tudo certo, a gente tá juntos, um dia eu também espero conseguir falar pra vocês, olha, deu certo e eu tô no melhor dos relacionamentos com eles. Sim, que lindo isso. Gente, então eu espero que esse vídeo ajude um pouco você que tá com um probleminha aí de relacionamento e tal, sobre a sua sexualidade e os seus pais. Não se esqueça de dar o like, de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de mandar pra muita gente pra esse vídeo chegar em pessoas e ajudar mais pessoas. Comenta aqui o que você acha e principalmente, Beth, o quê? Se inscreva no canal das Bi para mais vídeos como esse. Beijo!